Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas... Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na frente de batalha. Vamos falar sobre a estratégia ucraniana ali em Lima, que começa a ficar clara o que os ucranianos estão fazendo por ali. Realmente mais uma jogada brilhante que pegou os russos de surpresa. Vamos falar também sobre alguns eventos que aconteceram na Rússia aí durante essa mobilização que mostram o problema que eles estão enfrentando lá, né? Esse é o nosso vídeo do dia 26 de setembro de 2022. Obrigado a todo mundo que assiste o nosso vídeo por aqui. A gente faz vídeos aqui todos os dias. Essas notícias foram sugeridas por Borba Gold, todos inscritos e várias outras pessoas. Eu também agradeço a todo mundo que sugere notícias para a gente falar. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais, né? Pois bem, vamos dar uma olhada como é que está a linha de frente aqui da batalha, e parece que os ucranianos estão avançando com muita velocidade aqui próximo a Lima, né? Ontem a gente mostrou para vocês um mapa aqui que veio de um blogger russo, o blogger russo que fez o mapa, coisa e tal, mostrando a situação. A gente não tinha ainda a confirmação dos ucranianos, mas lembra que eu mencionei para vocês, olha, parece que esse mapa aqui é verdadeiro, né? Ontem eu mostrei 3 mapas, mostrei esse aqui de Lima, né, aqui em Kharkiv e Donetsk. Falei também sobre a cidade de Donetsk, que estão ameaçando invasão em Donetsk, segundo bloggers russos, né? E também aqui em Vuhledar, onde haveria um avanço ucraniano nessa região, mas eu ressaltei para vocês que essas duas indicações aqui me pareciam coisa do russo, com medo, querendo pedir reforço, né, de tropas para a região. Então, a que eu realmente acreditava era essa aqui, e de fato a gente tem agora a confirmação de que os ucranianos avançaram bastante aqui. Na verdade, avançaram muito mais do que está mostrado neste mapa aqui, né? Esse mapa é o mapa que ele é mais ligado aos pronunciamentos oficiais do exército ucraniano, então ele tende a ter um delay maior, a demorar mais a marcar uma área como alterada. Eles só fazem isso quando tem a confirmação do exército ucraniano, e o exército ucraniano tem mantido esses avanços em sigilo, justamente para evitar dar dica para os russos de por onde que será o ataque, né? Mas a gente já tem essa confirmação aqui no Deep State Map também, que é outro mapa que mostra a coisa com mais agilidade, digamos assim, também mostra bem o grande avanço ucraniano nessa região aqui, né? Lembra quando houve a grande contraofensiva em Kharkiv? Os ucranianos tomaram toda essa área aqui em azul e pararam no rio Oskil, que é esse rio que passa aqui, né? E pararam no rio Oskil para reagrupar, para preparar, coisa e tal. Tem que consolidar o território que foi conquistado. Realmente é muita coisa que foi conquistada aqui. Havia uma série de coisas mais urgentes do que continuar avançando. Só que, como a gente falou, a contraofensiva não acabou, ela continua caminhando num ritmo menor, evidentemente, devido a agora não ter mais o fator surpresa, né? De qualquer forma, a gente já mostrou que o rio Oskil já foi avançado em vários locais aqui, por exemplo, em Dvorichina, nessa região aqui, já tem uma cabeça de ponte ucraniana do lado de cá. Aqui em Kupiansk também já tem uma cabeça de ponte grande ucraniana aqui. A parte leste, né, a margem leste do rio Oskil já está na mão dos ucranianos aqui em Kupiansk. E os ucranianos estão fazendo principalmente avanços nessa região aqui, né? Então, essa região aqui já próxima a Lima, né? Lima é onde está o grosso das tropas russas neste momento. Os russos decidiram reforçar a cidade, justamente, e essa foi a grande visão tática dos ucranianos, né? Eles reforçaram a cidade, imaginando que os ucranianos iriam, através daqui, iam tentar tomar Lima e daqui seguir adiante, né? Só que, na verdade, o que os ucranianos estão fazendo é contornar Lima, o que vai ser um problema para os russos. Em algum momento eles vão ter que decidir abandonar Lima ou então lutar até a morte. E lembra que eu mencionei um tempo atrás que o Putin deu ordem lá em Kherson? Lá em Kherson também os comandantes já achavam melhor tirar as tropas para pelo menos haver um recuo ordenado, ao invés de um recuo operação barata voa, como houve em Izium, mas o Putin ordenou que não. E na verdade parece que essa ordem é para todo o fronte de batalha, é ordem de não recuar
em nenhuma hipótese. Isso pode parecer uma coisa muito de macho, não, então não vamos recuar, coisa e tal, mas na verdade isso é uma decisão trágica, porque o que vai acontecer nesse caso é que vai acabar sendo perdido muito equipamento, muitas vidas russas, né? O que o pessoal fez aqui em Izium, quando os russos abandonaram Izium, eles fizeram correto. Eles conseguiram salvar uma boa parte das tropas e uma boa parte do equipamento. É lógico, deixaram muita coisa para trás, mas era deixar uma parte para trás ou deixar tudo para trás e ser capturado pelo inimigo, né? Então a ordem dele aqui é para a tropa em Lima continuar. E o que está acontecendo é exatamente isso. Se você ver esse mapa aqui, ó, que também vem de um blogger russo, né, ele mostra aqui justamente esse avanço ucraniano nessa região, já chegando próximo ao rio Zerebets, que é esse outro rio que tem aqui. Nesse mapa não aparece muito bem o rio aqui, né? Mas aqui dá para ver bem que é esse outro rio que tem aqui, ó. É o rio Zerebets. Essa coisa aqui já está chegando aqui já. E quando fechar aqui, para o pessoal de Lima, só vai ter alternativa de fugir aqui para oeste, né? Veja, esse rio aqui e esse reservatório são relativamente rasos. Uma pessoa consegue atravessar isso aqui a pé, não tem problema. A questão toda é que para eles evacuarem Lima, não basta soldados a pé saindo, né? Eles têm que tirar caminhão, têm que tirar equipamento, têm que tirar tanque. E para esse tipo de equipamento fazer uma retirada, isso requer uma estrada em boas condições, não pode ser algo improvisado, não pode ser estrada de chão, né? Além do que, a gente já está começando a ver os efeitos lá da Rasputitsia, que é aquela chuva que acontece lá na Ucrânia na primavera e no outono. A gente já está entrando no outono agora, né? E que deixa as estradas de chão lá com uma lama muito pegajosa, uma lama muito difícil de atravessar. Esse fenômeno climático lá na Ucrânia é muito conhecido, tem registro disso até na Segunda Grande Guerra, teve problema do pessoal tentando avançar durante esse período. O resultado é, quando você chega nessa época do ano, você só consegue andar por estradas asfaltadas, estradas bem definidas. Ir pelo campo, ir por estrada de chão, não consegue andar, né? Então, isso aqui, muito rapidamente, os ucranianos vão acabar cortando Lima totalmente, e isso vai ser um problema muito sério para esse pessoal. Nós vamos falar agora, esse projeto nosso agora, político nenhum nunca vai fazer, porque ele é longo prazo. E eu vou dar um exemplo. Pessoal aqui, né? Foi capturada, anunciaram recentemente que capturaram Chandrigolovo, uma cidadezinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês onde é que é essa. Ainda está marcada como aqui, ó. Chandrigolov, que é essa cidadezinha aqui que já passou essa outra represa com esse outro riozinho aqui, que é um rio menor. Isso daqui já foi ultrapassado pelos ucranianos também. Então, realmente, a situação em Drobichev e Lima está bastante complicada, né? Como a gente vê aqui, ó, tem uma parte dos ucranianos que já estaria fechando ao norte sobre Lima, e também já pegou Chandrigolov aqui, ainda está marcando como estando no poder dos russos. Essa notícia de que os ucranianos pegaram Chandrigolov é agora de manhã cedo, tá? De hoje cedo. 26 de setembro, às 11h52, lá na Ucrânia, o que é aqui umas 6 horas da manhã, mais ou menos, que foi a tomada dessa cidade, o comunicado aqui dos russos de que tomaram essa cidade, né? Bom, e aqui o Mike Martin, o Dr. Mark Martin, que é um especialista militar, ele explica qual foi a estratégia dos ucranianos, né? O Lima, na verdade, foi feita como uma armadilha, como uma isca. Os russos foram feitos acreditar que os ucranianos iriam atacar principalmente em Lima, tentariam contornar Lima e coisa e tal, então eles reforçaram as tropas em Lima para evitar que os ucranianos conseguissem avançar por aqui. No final das contas, eles vieram mais por cima aqui e já estão fechando essa estratégia, já estão fechando a cidade aqui por cima, usando este rio aqui, o rio Zerebets, como uma barreira natural aqui para circular o pessoal aqui em Lima, né? Então, mais uma vez, os ucranianos conseguiram dar um showzinho aí nos russos, fizeram primeiro essa tentativa de circular por aqui, coisa e tal, para atrair os russos aqui para Lima, e fizeram a ação mais acima aqui, para realmente contornar também, da mesma forma,
só que um avanço muito maior, né? E pior, esse avanço grande aqui acaba começando a ameaçar Svatov, né? Svatov se tornou o grande centro dessa nova linha defensiva russa nessa região, né? A gente já mencionou isso nos outros vídeos. O objetivo dos russos nesse momento é estabelecer uma linha defensiva começando aqui em Troitsky e vindo até aqui em Rubizhne, né? Porque eles sabem que nessa linha aqui do Oskil eles não vão conseguir segurar. É só questão de tempo. Estão usando o pessoal aqui em Lima para segurar os ucranianos enquanto eles constroem essa linha defensiva mais forte. Mas, de novo, é aquilo que a gente está falando. Os ucranianos estão andando muito rápido. Não vai dar tempo dos russos prepararem uma defesa forte o suficiente aqui, né? E Lima já está praticamente condenada. A questão agora é quando que ela vai cair, né? E por falar em Svatov, que deve ser o próximo grande alvo ucraniano, foi liberado agora um vídeo de um ataque numa base russa naquela região que foi feita por HIMARS, né? Mostrando aqui, tá vendo? Eles conseguiram essa imagem aqui. Essa imagem é da RT, né? Da televisão russa, mostrando o ataque à base lá em Svatov, que foi feita certamente por HIMARS, né? A base totalmente destruída ali, sinal de que realmente foi um ataque bem sucedido nessa região, e é aquilo que eu falo, isso é o que vai ser a próxima grande batalha vai ser nessa região aqui de Svatov, que é essa cidade aqui, né? Ainda está um pouco longe ainda, mas veja, os ucranianos já estão rompendo aqui, já estão avançando bem aqui. Aí, meu amigo, depois que tiverem rompido essas barreiras aqui, depois que tiverem tomado Liman, não vai sobrar mais nada para segurar eles, é só questão de tempo até chegar aqui, né? Bom, houve ataque também na cidade de Shulakovka, que fica em Kherson. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Kherson, aqui nessa região aqui, é a cidade de Shulakova. E, segundo estão dizendo, foi um grande ataque com HIMARS, porque essa seria uma base dos drones iranianos que estão sendo usados contra Odessa e Mykolaiv, né? A gente falou já há alguns dias, tanto Odessa aqui quanto Mykolaiv tem sido alvo de drones iranianos, drones suicida iranianos. Ontem, inclusive, um drone suicida iraniano atingiu um depósito de munição ucraniano em Odessa. Foi uma explosão muito grande, coisa e tal. É a primeira vez que eles conseguem, de fato, algum sucesso significativo com esses drones, e os ucranianos estão buscando maneiras de evitar esse tipo de ataque, né? Então, uma das formas, eles já estão melhorando a defesa antiaérea da cidade, mas também fizeram esse ataque a essa base, de onde supostamente esses drones estão sendo lançados, né? Além disso, ontem, novamente, os ucranianos atingiram a ponte de Antonivka, em Kherson, para evitar novamente que ela seja usada pelos russos para transportar equipamento, né? Como vocês sabem, a estratégia ucraniana aqui nessa região é isolar os russos que estão aqui com o rio Dnipro, impedir que os russos usem qualquer uma das pontes que tem aqui, das 3 pontes que tem para a travessia do rio. Então eles têm mantido sempre essa política, né? Quando os russos tentam consertar a ponte, começam a dar uma consertada na ponte, eles vão lá e destroem novamente para evitar que ela seja usada para abastecer os russos aqui nessa região. E é nessa região que a gente mencionou, né? Que por decisão dos comandantes russos já estava sendo feita a retirada das tropas russas daqui, porque não tem jeito. Fatalmente os ucranianos vão acabar destruindo as tropas todas aqui, mas o Putin deu ordem para não retroceder, para não voltar atrás, e daí está nesse impasse. Os russos perdendo gente o tempo todo, vão acabar perdendo muito mais por não fazer esse movimento, né? No final das contas, quando os ucranianos tomarem essa região, vão também ter aniquilado uma boa parte do exército russo. E lembra, aqui é para onde os russos mandaram as melhores tropas, os soldados mais experientes, o pessoal mais capacitado. Vai acabar sem isso. No final das contas, tomar o resto dos territórios ocupados vai se tornar muito mais simples devido a esse erro estratégico do Putin, né? Bom, ontem a gente mostrou para vocês uma base em Alchevsk que foi destruída, né? Lembra, Alchevsk é aqui.
Eu mencionei para vocês que ela é talvez a principal base russa na região aqui de Luhansk. É uma cidade, não é a capital Luhansk em si, é aqui em Alchevsk. E foram 2 ataques, na verdade, em 2 locais diferentes. E agora a gente sabe que, aqui, na verdade, isso limpou completamente a principal base do grupo Wagner naquela região. Ou seja, o objetivo ali foi justamente acabar com o grupo Wagner, né? Dá para ver aqui pelo mapa de calor lá do Firmes, né? Que é aquele satélite da NASA que vê incêndios e coisa e tal, que foram realmente vários focos de incêndio. Dá para ver que uma boa parte da cidade acabou sendo atingida ontem e justamente o objetivo era esse, era limpar o grupo Wagner da região. Então realmente um grande sucesso ucraniano com isso daí. O pessoal do Wagner realmente merece isso e muito pior, né? Bom, teve também uma explosão de um carro em Melitopol, que é essa cidade aqui. Essa cidade aqui, que é uma cidade, não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade importante na região de Zaporizhia, porque ela justamente faz a ligação aqui da área de Kherson com a área de Donbás, né? Então, muita coisa passa aqui por Melitopol e o movimento partisão ali é muito grande, né? Os partisões, o pessoal que tem feito esses ataques contra os colaboradores russos e contra pessoas ali na região, né? Contra soldados russos também nessa região. Então houve uma explosão de um carro lá, o carro dividiu em 2 pedaços, uma pessoa morreu, mas a gente ainda não tem informações sobre exatamente quem seria essa pessoa, né? Como eu falei para vocês, a Rússia não iria demorar a mandar esses recém-mobilizados, esses conscritos iniciais agora, diretamente para a frente de batalha. A situação, do ponto de vista russo ali, é trágica. Eles não têm gente para conseguir segurar os ucranianos. Então, parece que teve já um monte de conscrito que não teve nem um dia de mobilização, foi pego, foi colocado no ônibus, botaram um fuzil na mão do cara e mandaram para a linha de frente já, né? Ou seja, já tem nas linhas de frente na Ucrânia pessoas dessa mobilização mais recente, segundo está informando o pessoal lá na Ucrânia, o registro oficial lá na Ucrânia, né? Impressionante isso. Evidentemente, não preciso dizer para vocês que esse tipo de gente, sem nenhum treinamento, sem nenhuma informação, acaba sendo bucha de canhão, né? O fato de estarem usando isso tão rápido na linha de frente só mostra o desespero em que está o Putin neste momento. E, lógico, muitos protestos, principalmente no Daguestão. Como eu falei para vocês, o Daguestão é essa região aqui, não é muito longe da Ucrânia, não. É essa região aqui próximo ao Mar Cáspio, né? Então, é uma república islâmica e coisa e tal, faz parte da Rússia, mas tem uma certa autonomia e o pessoal não está gostando nem um pouco de ser mandado para essa guerra, até porque é uma guerra que eles não têm nada a ver com isso, não se sentem presos a nenhuma briga com a Ucrânia, ou o que quer que seja, né? O que está acontecendo muito claramente na Rússia é isso. Os russos estão aproveitando essa mobilização para mandar minorias, que justamente são aquelas minorias que não são russas, aquela parte da Rússia que não apoia diretamente o governo, que não se vê como muito russo, e aí aproveita, mata essas pessoas, né? Mata essas pessoas e mata os ucranianos. Enfim, no final das contas, mesmo que todo mundo que vá nessa mobilização morra, acaba sendo uma coisa positiva para o governo russo, que ele tem menos minorias agora, tem mais gente russa na própria Rússia, evita um golpe contra Putin ou coisa do gênero, né? O pessoal do Daguestão não está gostando nem um pouco disso, tem feito as principais mobilizações lá, né? Aqui, ó, nós não somos cegos. A Rússia atacou a Ucrânia. A Rússia está em solo estrangeiro, não a guerra. Isso quem está cantando são as mulheres, que justamente as mulheres estão protestando para evitar, porque os homens se forem, eles acabam sendo carregados para se tornarem inscritos, né? E um protesto ali na região do Daguestão, um monte de gente protestando. Veja, não foi só ali, tá? Eu estou falando do Daguestão porque foi onde houveram os maiores protestos, os protestos mais veementes. Mas em outros lugares da Rússia também houve grandes protestos contra isso. E também alguns sinais de revolta pura e simples, né?
Por exemplo, o que você está vendo aqui, esse pessoal correndo, é um escritório de mobilização em que um cara que deveria ser mobilizado acabou sacando a arma e matando o instrutor ou a pessoa que estava fazendo a mobilização ali. Esse instrutor, né, foi atingido na cabeça e não se sabe se ele morreu. Ele foi levado para o hospital em condição grave, não se sabe o estado dele. E esse aqui é o rapaz que fez isso e atirou no... É o comandante do escritório de recrutamento, né, da junta militar. Então, foi preso, evidentemente, né, vai responder aí por esse crime, mas mostra muito dessa revolta que está tendo em várias partes lá da Rússia, né? Esse aqui é um outro vídeo de uma outra região, Uriupinsk, em que um rapaz ele tranca o escritório de recrutamento com o carro e joga um coquetel molotov, joga um líquido incendiário lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele vem, bota o líquido ali, aí depois ele vai com o carro e estaciona bem na porta, bem para travar a porta, impedir que alguém abra a porta e saia. E aí depois ele joga o coquetel molotov no prédio. Mais uma... E também, de novo, isso aqui foi um caso, mas tem inúmeros exemplos desse tipo de coisa na Rússia, né, do pessoal queimando os centros de recrutamento. Além disso, continua a fuga dos jovens russos, né? 261 mil pessoas saíram da Rússia, homens saíram da Rússia desde o início da mobilização. Se você considerar que a mobilização pretendia originalmente recrutar 300 mil homens, a gente já sabe que isso na verdade é 1 milhão de homens, mas 300 mil já é o equivalente ao pessoal que saiu, né? E lógico, a gente sabe que o pessoal que fugiu é justamente o pessoal que estava nessa lista, né, estava dentro dos requisitos para mobilização. Isso aqui é um problema para o Kremlin, porque não só isso vai gerar um problema para ele conseguir cumprir as cotas de recrutamento, mas também um problema mais no futuro, né? É lógico, a gente sabe como isso funciona, muitos desses homens vão acabar voltando para a Rússia mais adiante, mas sempre tem uma quantidade significativa que acaba não voltando. E pior, são sempre os mais capacitados, o pessoal que tem a capacidade técnica mais desejada, mais importante. Por quê? Porque esse pessoal acaba arrumando emprego em outro lugar, né? Por exemplo, as empresas de desenvolvimento de jogos começaram a tirar os empregados que estão na Rússia, inclusive estão pagando voos charter, né? Voo charter é quando você aluga o avião inteiro e você preenche o avião, bota as pessoas lá e sai da Rússia. Então essas empresas estão tirando os empregados da Federação Russa, justamente porque muitos programadores são homens, são jovens e poderiam acabar sendo alvo dessa mobilização. E como eles têm a capacidade técnica deles é algo que é desejável, é fácil arrumar emprego, as empresas querem manter essa força de trabalho, então estão tirando eles lá da Rússia, né? E é o que eu falo, isso acaba prejudicando a longo prazo a Rússia, porque ela fica sem os talentos. Quanto mais capacitada a pessoa é, quanto melhor ela consegue fazer algo, mais fácil é para ela sair e não voltar neste momento, né? Bom, outra informação que a gente tem também é que estão recrutando mulheres, principalmente enfermeiras. O pessoal que faz... parece que entraram numa faculdade de enfermagem e capturaram, mobilizaram de forma forçada todos os estudantes a partir do 2º ano. Certamente para ajudar na frente de batalha, para fazer a questão de tratamento de feridos, esse tipo de coisa, né? Realmente é mais um problema aí para o pessoal russo. O Instituto para Estudo da Guerra, ele menciona justamente essa questão do problema da mobilização, ressalta mais uma vez, ele já falou isso em outras instâncias, que é muito pouco provável que essa mobilização vai conseguir consertar os problemas estruturais que o Putin está querendo fazer, está enfrentando na Ucrânia, né? Ao contrário, isso aí pode só gerar mais problemas, gerar mais dor de cabeça do que realmente resolver alguma coisa. E parte do problema, segundo eles colocam aqui, é justamente porque Putin tem em mente o modelo soviético. Na era da União Soviética, o exército russo
tinha serviço militar obrigatório, tal como é aqui no Brasil. Todo jovem russo, quando fazia 18 anos, tinha que servir um período no exército e coisa e tal. Aqui no Brasil a gente já está, a verdade seja dita, a gente já está num modelo híbrido, porque hoje em dia você só serve exército se você quiser. Embora seja no papel obrigatório, se você falar que não quer servir, é muito difícil você ser chamado para isso daí, porque tem muita gente que quer servir, né? Para muita pessoa pobre da periferia aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares, é ótimo servir o exército. O pessoal encara isso como uma espécie de preparação para fazer carreira na Polícia Militar ou na Polícia Federal, enfim. Então, os jovens das favelas aqui no Rio, todos eles adoram servir por conta disso, né? Então, praticamente não tem vaga. Se você falar que não quer servir, você não serve. Mas a Rússia era assim na União Soviética, depois, para a Rússia, eles tentaram mover para um sistema que é muito mais justo, eu considero muito melhor, que é o mesmo dos Estados Unidos, que é o de totalmente voluntário. Só participa das Forças Armadas quem quiser. Você se inscreve, né, faz parte, aí se você for chamado, aí você vai fazer parte do exército lá. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a Rússia e a União Soviética como um todo, ela sempre foi focada na estratégia de guerra em números, grandes números, tem uma quantidade enorme de tanques, uma quantidade enorme de obuses, e aí precisa de muita gente para usar esse tipo de arma para ter uma efetividade. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Nos Estados Unidos, justamente porque eles sempre foram um serviço focado em voluntários, eles apostam muito mais em tecnologia. O caso clássico são os GMLRS, ou seja, os HIMARS, que tem muito menos HIMARS e, no entanto, a precisão deles compensa isso. Os russos têm uma quantidade enorme de obuses, canhões e foguetes MLRS sem o G, né, sem ser guiado por GPS, e a precisão é muito baixa, mas aí como é que eles compensam a precisão baixa? Eles têm uma quantidade enorme disso. Então, repara como é que são visões diferentes da guerra, né? Os Estados Unidos foca em poucas unidades, poucos canhões, poucos obuses, mas com uma eficácia muito melhor, uma precisão muito maior. Os russos sempre focaram, os soviéticos sempre focaram em grandes quantidades. Foi assim que eles venceram todas as guerras que eles conseguiram vencer, né? Então, qual que é o problema para os russos? Quando eles acabaram com esse movimento de obrigatoriedade, o número de pessoas no exército caiu muito. Isso ficou incompatível a quantidade de pessoas com a estratégia típica de guerra dos russos. Eles precisam ter muita gente para fazer isso. E qual que foi o problema? Não apenas a Rússia parou de obrigar as pessoas a servir exército, ainda tem alguma coisa assim, mas é muito pouca coisa, tá? Talvez como no Brasil, muito pouca gente acaba servindo de fato o exército lá. E mais do que isso, eles acabaram desmantelando a enorme estrutura que havia para a mobilização em caso de uma guerra, né? Para você fazer a mobilização como eles estão fazendo agora, você tem que ter um monte de coisa, você tem que ter gente preparada para fazer mobilização, você tem que ter centros de treinamento, você tem que ter um monte de coisa que você possa escalar a capacidade rapidamente. Como ninguém estava usando os centros de treinamento, a Rússia estava com pouco dinheiro, eles acabaram desativando tudo isso, e aí você fica na situação que você está hoje. Estão fazendo uma mobilização enorme, sem capacidade de treinar as pessoas, já estão mandando gente para frente de batalha por conta da urgência e coisa e tal. Ou seja, tudo leva a crer que vai ser muito pouco efetiva essa mobilização, né? Ele explica aqui que justamente eles tentaram mover para um mecanismo totalmente voluntário na crise de 2008, mas falharam em fazer essa transição, como eu expliquei, justamente pela questão da estratégia geral, da forma como pensam os estrategistas russos, né? Bom, houve um outro caso aqui na Rússia, aparentemente não tem nada a ver com a guerra, com mobilização, com nada, mas eu vou falar só porque tá na notícia, né, para vocês saberem que houve um tiroteio em escola, um rapaz com problemas mentais, certamente usando uma jaqueta com suástica e não sei o que lá, né, de nazista, abriu fogo numa escola pequena, matou 5 crianças, 2 guardas, 2 professores. Eu não posso tocar o vídeo aqui porque passam algumas pessoas feridas nesse vídeo, o YouTube não iria gostar. Enfim, é um tiroteio em escola lá na Rússia, uma coisa muito triste, em Izhevsk, mas não tem nada a ver com a guerra, pelo menos até aqui não se tem nenhuma ligação disso com qualquer coisa, né? Saiu um artigo muito interessante aqui na Financial Times,
sobre dois oficiais ocidentais que teriam dito o que aconteceria no caso de um ataque nuclear russo na Ucrânia, né? O Putin está ameaçando esse tipo de coisa, tudo que restou para ele é esse tipo de ameaça vazia, de dizer que vai usar uma bomba atômica para defender os territórios e coisa e tal. A gente sabe que estão acontecendo lá referendos nas 4 regiões ali, nos 4 oblastes, que tem alguma presença russa significativa. A gente sabe que o resultado vai dar sim desses referendos, porque os caras com arma no local de votação, não tem nem cabine para você preencher o voto. Ou seja, não tem jeito, vai dar sim, evidentemente. E a ideia do Putin é justamente ameaçar o Ocidente, dizendo que vai usar bombas atômicas se a Ucrânia continuar avançando, né, retomando os territórios dela nessas regiões. A Ucrânia já falou que vai continuar o plano dela de retomada e está muito perto de conseguir retomar uma grande quantidade. A gente já falou para vocês, o exército russo está realmente numa situação muito ruim. A mobilização não vai conseguir melhorar muito isso e as estratégias do Putin de segurar o pessoal ali na região de Kherson só vai piorar ainda mais toda a situação, né? Mas e se o maluco do Putin for além dessa ameaça vazia? Certamente é um blefe, mas e se acontecer dele lançar uma bomba atômica, né? Bom, como eu expliquei para vocês, bombas atômicas, ao contrário da visão geral, elas certamente têm um impacto psicológico grande, mas elas não vão comprometer de forma significativa a capacidade militar ucraniana. Já existe todo um planejamento para isso, né? Além disso, o Ocidente certamente vai retaliar. E o curioso é como o pessoal diz aqui, né? A primeira coisa, ele fala o seguinte, que não é algo que seja preocupante no primeiro momento. A gente acha que o Putin não vai usar armas nucleares. Como eu falei para vocês, esse é o meu primeiro ponto também. Ele não vai usar armas nucleares, até porque, segundo eles dizem aqui, para você preparar um ataque nuclear, a logística de usar armas nucleares é complexa, leva tempo e seria facilmente vista por satélites, né? Evidente que nesse meio tempo da Guerra Fria, os americanos, o pessoal do Ocidente, tem uma boa visão de onde estão as armas nucleares russas, e se o Putin realmente, de fato, começar a fazer preparativos para usar essas armas, certamente eles vão saber com antecedência disso daí, né? Então eles acham que não vai usar, não tem nenhuma preparação nesse sentido. Mas se acontecer, o que eles falaram é que o Ocidente vai apoiar a Ucrânia de forma muito mais direta, ou seja, provavelmente vai entrar na guerra. E é aquilo que eu falei para vocês, esse é o grande temor do Putin no final das contas. Eles falaram que o Ocidente não vai retaliar com bombas atômicas, mas não precisa, como eu falei para vocês, do ponto de vista militar, bomba atômica não resolve nada. Eles entrando com armamento convencional, mesmo a OTAN entrando do lado da Ucrânia, meu amigo, em pouco tempo vai estar tomando cafezinho na Praça Vermelha, lá em Moscou, dominando tudo, tirando o Putin do poder, em menos de 2 semanas. Então, esse é o pesadelo do Putin, na verdade, né? Bom, o Putin se encontrou com o Lukashenko, provavelmente ele está querendo que o Lukashenko reconheça os referendos lá naquelas repúblicas lá na Ucrânia. A gente sabe que é possível que sim, o Lukashenko é um capacho do Putin, é um fantoche do Putin. Então, provavelmente é disso que se trata esse encontro, né? Mas se o capacho Lukashenko vai obedecer ao Putin, o pessoal lá do Cazaquistão já está realmente se colocando contra a Rússia. O que, aliás, faz todo o sentido do mundo, porque o Cazaquistão sabe que se ele começar a dar corda para a Rússia nesse negócio, que a Rússia pode invadir os outros países e coisa e tal, o dele é o próximo. Então não tem como apoiar a Rússia nisso daí. Ele já falou que não vai reconhecer os referendos nesses territórios ocupados da Ucrânia, né? E outra coisa também, eles vão mudar a legislação para só permitir cidadãos com passaportes e vistos válidos entrarem no Cazaquistão. Muitos russos estão fugindo para um monte de lugar, inclusive para o Cazaquistão. Qual que é o problema disso? O problema disso é que uma das desculpas que os russos usam para invadir países, fizeram isso com a Geórgia em 2008, fizeram isso com a Ucrânia agora, é que nós temos que proteger a população que fala russo naquela região. Então, olha a crueldade desse troço. Agora que a Rússia decretou mobilização, um monte de russo está fugindo para um monte de país. Pouco custa para o Putin depois falar, não, agora o seu país tem um monte de russo aí, eu vou invadir esse país, né? Eu não creio que a Rússia vai sair muito forte dessa guerra, ao contrário, vai sair muito fraca, não vai ter condição de invadir ninguém por um bom tempo.
mas de qualquer forma é melhor não dar tanta liberdade para os russos assim. Inclusive lá na Geórgia também muita gente está criticando a quantidade enorme de russos que estão entrando no país, né? Justamente por isso, né? Eles sabem que lá na Geórgia tem essas duas regiões aqui, ó, da Nova Ossétia, desculpa, Ossétia do Sul e Abkhazia, que é essa outra aqui, ó, que justamente é a mesma coisa lá de Donetsk e Luhansk, que são regiões que os russos inventaram uma, entre aspas, república separatista e coisa e tal, porque tem muito russo naquela região, e continua a confusão. Aqui na Geórgia não está tendo guerra neste exato momento, mas é uma situação delicada também isso daqui, né? São áreas que foram tomadas da Geórgia pela Rússia em última análise. Uma excelente notícia que a gente teve ontem é que os Estados Unidos já forneceram o NASAMS, que é um sistema antiaéreo extremamente moderno, o melhor do mundo, segundo algumas classificações, e já deve estar na Ucrânia. Segundo está dizendo, já está na Ucrânia. Aonde exatamente ele está colocado, evidentemente, não vai ser dito isso, mas certamente é um bom teste para esse sistema, inclusive, porque imagina que um dos objetivos, por exemplo, a Casa Branca é protegida por NASAMS lá nos Estados Unidos. Um dos objetivos, evidentemente, é evitar uma bomba diretamente na Casa Branca, né? Tipicamente, sistemas antiaéreos têm uma eficácia ali que varia de 50% a 80%. É impossível você destruir todos os mísseis, mas o objetivo é destruir o máximo possível, de forma que poucos cheguem a causar dano, né? Inclusive mísseis nucleares. É um bom teste desse tipo de sistema lá na Ucrânia. É um bom teste esse tipo de sistema lá na Ucrânia porque, né, tem várias cidades, várias regiões sendo atingidas pelos russos com certa frequência, e daí a gente vai poder saber realmente a eficácia desse tipo de sistema. Há quem fale em 95%, ou seja, praticamente tudo é derrubado por ele. Vamos ver o que está acontecendo. Eu cheguei a cogitar disso aqui ser o responsável por derrubar aqueles aviões, né? Houve 4 aviões e um helicóptero anteontem. Ontem teve mais 2 aviões que foram derrubados na Ucrânia, 2 aviões russos. E será que já é esse sistema? Mas aparentemente não. Os aviões foram derrubados por manpads, como a gente explicou. Esse sistema deve estar em algum outro lugar. Ele não vai ser usado para coisa leve, vai ser usado para realmente quando houver uma grande ameaça, né? Bom, tivemos o primeiro criminoso morto na Ucrânia. Parece que um chefe criminoso da máfia russa, que estava preso na prisão lá na Rússia, foi lutar pelo grupo Wagner e acabou sendo morto na frente de batalha, né? É curioso isso daí. O show do Roger Waters na Polônia foi cancelado devido às declarações do Roger Waters, que falou aquela baboseira parecida com o que Bolsonaro fala aqui no Brasil. Temos que fazer paz, temos que negociar paz. Não tem que negociar paz, é simples, é o Putin tirar as tropas da Ucrânia e pagar a reparação. É isso que tem que acontecer. Aí depois disso vai ter paz. A Ucrânia não quer invadir nada na Rússia, não, fica tranquilo. É só a Rússia tirar as tropas da Ucrânia e pagar as reparações devidas, que acabou o assunto, a gente tem paz imediatamente. O Orbán é outro que está falando besteira também. O Orbán é o presidente da Hungria, né? É um cara de direita, é alinhado com o Bolsonaro e está falando em, não, temos que focar na paz na Ucrânia ao invés de ganhar na Ucrânia. A paz na Ucrânia só tem uma saída, é o Putin tirar todas as tropas do território ucraniano e pagar reparações. Isso é a paz. O que eles estão querendo dizer aqui, na verdade, é justamente fazer um cessar-fogo ou coisa que o valha, o que é absolutamente inaceitável. Já começou a discussão da próxima rodada de sanções contra a Rússia. Uma das coisas que deve haver é uma sanção a proibição de diamantes, comércio de diamantes com a Rússia. A Rússia é um grande produtor mineral de um monte de coisa, inclusive de diamantes, né? E isso deve ser vetado. Enfim, só para fechar esse vídeo, o Dr. Mike Martin, que é aquele especialista que a gente falou bem no início, né? Ele tem uma thread aqui em que ele explica como é que, na verdade, o que a gente está vendo é o fim da guerra. O fato é esse. As ações que o Putin está tomando são ações desesperadas, ações que não terão capacidade de se manter no tempo, ou seja, fatalmente o que a gente está vendo acontecer agora, na visão dele, é o encaminhamento para o fim da guerra, né? Embora muita gente fique receosa com essa questão do Putin usar armas atômicas, ele está falando que isso tem ao contrário, o efeito de isolar ele mais ainda. E daí ele menciona justamente a questão do Xi Jinping e do Narendra Modi, da Índia,
e também do Erdogan na Turquia, que claramente se posicionaram contra esse tipo de coisa, né? Evidentemente, país nenhum quer uma guerra nuclear, porque uma guerra nuclear, meu amigo, aí ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, essa loucura do Putin de ficar ameaçando bomba atômica, isso daí vai acabar, na verdade, levando ele para um fim mais rápido, para perda de apoio dos países que ainda têm algum grau de apoio a ele, né? Então, o exército russo está colapsando na Ucrânia, não tem nenhuma capacidade dessa mobilização realmente fazer diferença, então o que provavelmente vai acontecer, se ela apenas é uma questão de se ela vai acabar este ano ainda ou no próximo ano, mas a guerra está se encaminhando para o fim. Tomara que ele esteja certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Epaminondas Channel! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 26 de setembro de 2022, uma segunda-feira, começando mais uma semana. Bolsas americanas começaram a semana mal, mas o Bitcoin e as criptomoedas estão caindo e isso tem um motivo. E ao longo desse vídeo eu vou explicar o que pode impactar o preço das criptomoedas amanhã. Então se você quer entender o que está acontecendo e o que pode impactar, assista esse vídeo até o final. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem pessoal, então vamos lá, vamos falar aí da situação. Hoje foi um dia um pouco estranho, né? Hoje o Bitcoin chegou a subir aí até agora, não fechou ainda, né? O candle diário fecha daqui a alguns minutos, às 9 horas da noite no horário de Brasília, às 21 horas. Mas foi um dia estranho, criptomoedas subindo, enquanto que bolsas americanas caem forte hoje. A gente tá tendo um dia, pessoal, bem complicado, tá? Só para vocês terem uma ideia. Hoje a gente começou o dia com o DXY subindo. O DXY hoje, pessoal, ele bateu acima de 114 pontos. Ele chegou a subir mais de 1% no dia. O que é o DXY, pessoal? O DXY é o índice da moeda dólar, tá? O índice que mede a força do dólar frente a outras moedas. E o dia aí não foi daqueles mais fáceis para o mercado, beleza? A gente está tendo aí movimentos extremamente importantes no mercado VIX, pessoal. O índice de volatilidade está acima de 30, está mostrando que o mercado está em pânico, está em medo lá nos Estados Unidos. E não é só o VIX, pessoal. Hoje o petróleo caiu mais de 3%. O petróleo agora está a $83 o barril Brent, o que é um claro sinal de aversão a risco, um sinal de que os investidores estão saindo de ativos de risco, estão apostando em uma recessão. Se a gente olhar aqui o euro, pessoal, hoje ele perdeu aí mais 0,81 contra o dólar. A gente está falando da segunda moeda mais forte do mundo, pessoal, despencando contra o dólar. Bem, o que está acontecendo? Por que a gente está tendo tantos sinais de aversão a risco nos mercados? A gente está vendo bolsas caindo no mundo inteiro. Se a gente for aqui para o gráfico do dólar aqui no Brasil, galera, hoje o dólar bateu 5,40. Há poucos dias ele estava abaixo de 5,20, pessoal. O dólar estava na quinta-feira na região dos 5,10. Ele chegou abaixo de 5,10 nas últimas semanas. O que está acontecendo? Por que está tendo tanta fuga para o dólar e o Bitcoin está se mantendo? Bem, pessoal, primeiro eu vou começar analisando aqui o gráfico do Bitcoin, tá? Se a gente começar pelo gráfico mensal, a gente tem aquele mesmo cenário que a gente já vem tendo nos últimos meses, um topo duplo com alvo lá na região dos $12.000. Se a gente der um zoom nesse gráfico e for pro gráfico diário, a gente tem uma cunha ascendente, um padrão de continuação da tendência de baixa sendo rompida para baixo nos últimos dias, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver essa cunha ascendente rompida para baixo. O alvo dessa cunha ascendente está lá na região dos $16.000, então a gente tem esses sinais aí de baixa, tá? Não existe agora no gráfico do Bitcoin, pelo menos eu não consigo ver nenhum padrão, pelo menos nos tempos gráficos maiores, que são aqueles mais confiáveis, diário, semanal e mensal, nenhum padrão indicando alta por enquanto, tá? Então a situação segue complicada, todos os padrões gráficos indicam queda, só que o estranho é, hoje as bolsas americanas estão caindo, mas criptos estão subindo. Por que será? Bem, pessoal,
tem um evento que vai ocorrer amanhã que pode estar causando esse impacto nas criptomoedas, fazendo com que moedas como a Ethereum estejam subindo mais de 3% em um dia em que o índice das 500 maiores empresas despencou, chegou a cair mais de 1%, tá, pessoal? A gente está falando do maior, do índice das maiores, o índice que mostra aí o valor de mercado das empresas mais valiosas no mundo, tá? Ele chegou aí a perder a mínima de sexta-feira hoje, a coisa tá extremamente feia. Mas o que está acontecendo? Por que os mercados seguem aí? Por que o mercado de criptomoedas segue na contramão? Bem, pessoal, de evento importante que a gente teve nessa segunda-feira foi o discurso da Christine Lagarde, tá? Presidente do Banco Central Europeu. Ela falou hoje na audiência da Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, e Lagarde diz que vão aumentar os juros, pessoal. A previsão dela, a estimativa dela é que a zona do euro vá aumentar os juros nas próximas reuniões do Banco Central Europeu para conter a inflação que chegou a bater a alta histórica, mais de 9,1 em agosto, principalmente por causa da questão da Rússia, que está aí fazendo sanções energéticas e aumentando o custo de energia e de produtos na Europa, né? Então, isso aí está tendo impacto. O Banco Central Europeu, que é o segundo maior banco central do mundo, vai se mover. Foi basicamente essa a mensagem. E amanhã, pessoal, vamos ter dados aí extremamente importantes relacionados ao mercado, tá? Amanhã é um dia tenso na minha visão. Por quê? Às 8h30 da manhã, pessoal, nós vamos começar o dia com o discurso do Jay Powell, presidente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, tá? E galera, amanhã ele vai estar falando em um painel sobre a discussão de bancos digitais, em um encontro Com criptomoedas, eu pago o boleto, recarrego o celular, o meu gift card eu agora vou comprar na Money. Link na descrição. E o tema desse encontro vai ser oportunidades e desafios da tokenização das finanças, ou seja, é algo que tem a ver com o mercado de criptomoedas. Então amanhã às 8h30 no horário de Brasília, o Jay Powell vai estar falando em uma conferência que tange o assunto de tokenização. E na minha visão, um dos motivos que pode estar fazendo o mercado de criptomoedas remar contra a maré nessa segunda-feira, em que todos os mercados estão caindo, está havendo uma enorme aversão a risco, é esse congresso, essa discussão nessa conferência sobre bancos digitais, nesse encontro, tá? Então, pessoal, ele vai falar lá também quais são os papéis dos bancos centrais nessa discussão de tokenização das finanças. E isso, na minha visão, é algo que impacta o mercado de criptomoedas, tá? Porque Jay Powell é o banqueiro central mais importante do mundo. Ele vai estar falando sobre um assunto que está diretamente relacionado à usabilidade, à aplicabilidade das criptomoedas no mundo real. E, na minha visão, isso está mexendo um pouco com a expectativa dos investidores, tá? Nessa terça-feira, pessoal, a gente vai ter também discurso da Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu. Isso, outro discurso. A gente teve um hoje, nessa segunda-feira, e vai ter um amanhã, na terça-feira, dia 27 de setembro. Amanhã, depois desse discurso, né, às 8h30, dois dirigentes de bancos centrais importantes discussando, a gente vai ter o núcleo de pedido de bens duráveis relativo ao mês de agosto, que é um dado extremamente importante. E depois, pessoal, às 11 horas da manhã vamos ter confiança, o índice de confiança do consumidor, que no mês de agosto aumentou, né, depois de 3 meses em quedas consecutivas. Esse dado é extremamente importante para mostrar para o mercado como que está a perspectiva do consumidor americano. Será que ele pretende continuar demandando produtos? Enfim, esse dado vai indicar para o mercado e para os bancos centrais como está a propensão do consumidor americano a consumir. Esse dado é de extrema importância para a gente estar olhando, tá? Depois a gente vai ter às 11 horas da manhã também, né, vendas de casas novas nos Estados Unidos. Pessoal, esse dado é muito importante, tá? O dado relativo ao mês de agosto é porque o setor imobiliário é o setor mais sensível, que mais sofre quando há uma mudança na taxa de juros, né? As pessoas compram casa geralmente por meio de financiamento, tá? Então, isso aqui vai dar um reflexo muito importante para os mercados em relação a como que tá indo esse setor, que é o setor que concentra a maior parte da riqueza, tá? Amanhã também a gente vai ter a fala do presidente do Fed de St. Julian's, né?
que é o James Bullard, que é o Fed Boy mais duro, pessoal. Pelo menos era, né? Ultimamente todos estão duros, todos estão falando em combater a inflação. Mas enfim, a gente vai ter a fala dele, ele vai falar sobre política monetária econômica e também vai participar em um painel de discussão em Londres, tá? Antes de participar nesse painel de discussão em Londres. E isso aí é muito importante. E, pessoal, a gente vai ter também algo que não é menos importante, que são dados do lucro industrial da China relativos ao mês de agosto, tá? Os dados da produção industrial da China relativa ao mês de agosto também são de extrema importância para o mercado. A China é a segunda maior economia do mundo aí, está extremamente interligada em termos de comércio com os Estados Unidos, então os dados que vão sair disso passam uma perspectiva, beleza? Então, na minha visão, pessoal, esse discurso do Powell amanhã é o que está mexendo aí com o mercado de criptomoedas, na minha visão. Ele vai falar de algo que está ligado. Eu não tô vendo ninguém falando disso, tá? Com relação aos outros mercados, é isso, pessoal. A gente tá vendo aí Bitcoin segurando, acredito que por esse motivo que eu comentei. E a gente tem que lembrar, pessoal, que a gente tem uma coisa interessante, tá? Que é a taxa de juros de 2 anos lá dos Estados Unidos se aproximando da expectativa do que o Fed passou, né? Não sei se vocês se lembram, pessoal. O mercado ali na quinta-feira, quando foi passado pelo Fed na reunião, que a perspectiva é que a taxa de juros termine esse ano na casa dos 4,10, né, dos 4,4, e o mercado esperava 4,10 mais ou menos que o mercado precificava, isso não estava precificado. E parece que hoje, aí, em sexta-feira e hoje, com o mercado em toda essa onda de aversão a risco, ele estava aí precificando essa nova taxa de juros, e essa é a minha visão, tá? Parece que ali em termos de bolsas, em termos do mercado tradicional, acho que já começa a ficar um pouco arriscado aí para shortar. Esses mercados parecem bem sobrevendidos, embora ainda vamos ter mais motivos esse ano. A gente vai ter os juros subindo nos Estados Unidos, a política monetária ficando cada vez mais restritiva e tirando o dinheiro desses mercados. Mas eu acho que já começa a ficar arriscado, tá? E minhas posições vendidas aí que eu tenho no mercado de criptomoedas, que no caso é na Matic, na Ethereum e na Cardano, eu estou cogitando seriamente fechar essas posições, caso a gente continue tendo sinais de que as bolsas americanas estão sobrevendidas e se o mercado de cripto continuar resistindo e usando essa região em que ele está como suporte, beleza? Por enquanto eu não tenho operações para abrir no mercado de criptomoedas, mas vale ficar de olho no que vai acontecer amanhã, porque a gente vai ter um evento que vai impactar e que vai falar diretamente do mercado de criptomoedas, beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Desejo a vocês aí um ótimo descanso, uma boa segunda-feira e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó. Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, é um prazer estar aqui ao vivo hoje com todos vocês. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema bastante polêmico, extremamente polêmico na internet, Nós vamos falar... né? E já vem desde, né, o final do século passado, que é sobre